Olá, tudo bem, ouvinte do Esportudo? Estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast. Hoje sem a nossa queridíssima Sassá. Sassá está um pouco adoentada aí, passou a noite na balada e acabou ficando de fora. Mas brincadeiras à parte, ela está um pouco gripada e hoje a gente vai continuar aqui, dar continuidade nesse episódio com a nossa queridíssima Isa e o nosso queridíssimo Júnior também, que vocês já viram ele por áudio e agora está aqui convidado no nosso formato em vídeo. Isa e Júnior, por favor, se apresentem. Bom, vocês já estão cansados de me ver por aqui, né? Mas prazer estar aqui de novo, falando mais sobre os esportes que a gente tem acompanhado essa semana, então vai ser um ótimo papo. É a primeira vez que eu apareço aqui em vídeo, pelo menos, né? Participei uma vez no podcast em áudio. Fico muito feliz aí com a participação, fico muito honrado em ter sido convidado aqui para dar continuidade aqui com vocês hoje. Então, fico muito feliz e vamos lá. Bora lá, bora que hoje tem assunto bastante polêmico, tem futebol, tem basquete, tem de tudo, né? Começando acho que com o nosso queridíssimo Brasileirão. Nós tivemos aí uns episódios bem... uns contratempos no fim de semana, a gente pode dizer assim, né? Então passo a bola para Isa para começar a falar sobre o Brasileirão. Bom, então, o Brasileirão Feminino, né? A gente acabou a 13ª rodada, né, nesse final de semana. Na verdade, o último jogo foi na segunda. E foi uma noite que trouxe muitos resultados e muitas resoluções desse campeonato, já que já tem alguns times ali que estão se mostrando que não vai ter reação e, infelizmente, né, vai acabar sendo rebaixado. E esses foram os últimos jogos antes da data FIFA, né, que vai acontecer nesse mês. A gente já tem mais dois jogos preparados aí contra a Dinamarca e contra a Suécia. E também a Copa América, que acontece em julho, né? Então a seleção vem se preparando. E no Brasileirão, o Palmeiras voltou para a liderança. A gente tinha conversado na outra semana, o Inter, Corinthians, todo mundo brigando ali, mas o Palmeiras fez uma goleada 7-1. Bia Zanerato fez 3 gols e não teve chance. Esse resultado sacramentou, né, o rebaixamento das Tigresas. Então o Crespon está rebaixado com apenas 6 pontos. O São Paulo também conseguiu a 4ª vitória seguida, o time vem embalado e vai passar para o próximo mês na 3ª colocação. E o Inter perdeu a liderança porque teve um empate aí com o Corinthians, ficou em 4º lugar, então a gente vê que a briga na tabela está bem parecida e eu acho que nessa próxima rodada, quando, né, terminar essas questões da data FIFA, a gente vai ter muita emoção. Então o campeonato volta só em agosto e a gente finaliza essas 2 últimas rodadas para ver quem vão ser os 8 classificados para a fase mata-mata e quem serão os 4 rebaixados para a Série A2. E como o Gui trouxe, né, infelizmente a gente tem algumas polêmicas, né, no futebol feminino, porque nessa semana o presidente do Santos, na segunda-feira, o Andrés Rueda, ele deu uma coletiva de imprensa onde ele acusou um funcionário do clube, agora ex-funcionário, de uma tentativa de suborno de uma jogadora do Bragantino, no intuito de manipular o resultado da partida. Segundo o presidente, a jogadora abordada, ela negou esse suborno e acionou os supervisores e, né, fez todo o relato do caso. Então, né, a partida entre Red Bull e Santos acabou sendo 1-1. Então, esse resultado não foi bom para o Santos, mas acaba que para o Red Bull isso não interfere tanto, já que está praticamente rebaixado, né, o Lanterna, e o Santos fica ali na 3ª posição. Mas isso é muito complicado, né, porque a gente sabe que em caso de suborno, a gente sabe como o futebol feminino no Brasil é tratado, e o Red Bull depois soltou uma nota confirmando tudo isso que aconteceu. Tem suspeitas de quem foi, né, esse dirigente ali, que talvez seja o preparador de goleiro. Ele se manifestou falando que não, mas ele foi a pessoa demitida. Tem alguns vídeos e imagens circulando, mas ele falou que não foi uma falta de comunicação, que ele só entregou uma capa de chuva para a árbitra depois no final da partida, que com a jogadora não foi nada disso e que já está em contato com a defesa dele. Então a gente fica um pouco sem saber sobre isso, mas eu acho que foi uma atitude bem importante, né, do Santos em divulgar isso, de falar abertamente que demitiu esse supervisor, mas é lamentável, né, isso acontecer nessa altura do campeonato, onde a gente está vindo de um progresso, né, em determinados assuntos no futebol.
Eu acho que é até interessante também, Isa, falar justamente o que você falou, né? Eles terem essa atitude de mostrar que realmente teve alguma coisa por trás disso, a gente não sabe, né? Vai ser toda essa análise para ser confirmado ou não, mas eu acho muito interessante justamente por conta da visibilidade do futebol feminino, né? Porque assim, poxa, acontecem tantas coisas já que atrapalham o futebol feminino de ser, de merecer a visão que ele tem, que ele merece, no caso, né, de ter a visão que ele merece. E aí a gente vê mais um episódio que pode, assim, ser ruim não por conta de jogadoras, nem por conta de torcidas, mas sim por quem tá por dentro desse assunto, né, por quem tá por dentro dos times. E isso acho que acaba prejudicando muito mais, né, a evolução desse esporte para conseguir alcançar outros públicos, né. Sim. Exatamente, assim. Não, pode falar. Não, exatamente só essa questão dos clubes, né? A gente sabe quanto é difícil ter uma estrutura, por exemplo, do Santos, que vem aí tentando contratar boas jogadoras também, tem um elenco que é mais forte, por exemplo, do Red Bull, e todos os outros, mas se a gente vê que isso aconteceu com o Santos, o que não acontece nas camadas mais embaixo, né? Então, é uma coisa pra gente se preocupar, a mídia tem que relatar isso, tem que ir mais atrás, e os próprios clubes também cuidar para que isso não aconteça, porque isso, né, traz uma desvalorização que o futebol feminino brasileiro não precisa, porque já tem muito em comparação aos outros países, então é bem complicado. Isso que você falou é bem isso na realidade, né? Porque, tipo assim, não é só um caso que as pessoas vão olhar como um caso isolado e tudo mais, aconteceu ou então não aconteceu. Porque realmente é um caso bem delicado de você já chegar e, tipo, realmente acusar. Por mais que apareçam coisas, né, igual e foi entregue realmente o papelzinho, aí ele negou falando que foi entregue, mas era outra coisa, né? Então, por mais que tenha essas coisas, as pessoas, né, não tem como a gente julgar realmente que foi isso, né? Ou não, mas mostrando a nota, né, oficial que apareceu, a gente já vê que realmente aconteceu alguma coisa. Mas tirando tudo isso, não tem como, as pessoas não vão olhar só com um olhar, aconteceu ali, eles vão tratar e vai ficar por isso mesmo. Isso mancha muito, né, o esporte, né, num contexto geral, não só para o clube em específico, mas por todos os clubes envolvidos, né, não diretamente, mas indiretamente, que praticam o esporte ali. E isso é muito ruim, né, principalmente agora que a gente está aumentando ainda mais, né, com o esporte, o futebol feminino. Então é uma coisa que mancha muito e que a gente tem que já ver o que aconteceu e tratar certamente para não ocorrer novamente. É prejudicial e não pode ser mais um caso que vai para baixo do tapete, né? Infelizmente, não pode ser assim. E falando agora, acho que já acabou vocês, a sua parte? É isso. Futebol Certinho. feminino, por enquanto, é isso, mas na semana que vem tem muita coisa Tem que a gente muita pode falar de coisa. seleção, então... Sim. Passamos da polêmica feminina para a polêmica masculina agora, porque essa rodada também teve muita coisa, teve rodada aí com novidade. E acho que é até interessante, antes de começar, falar também sobre um caso curioso, né? Porque o Palmeiras está na liderança tanto no feminino quanto no masculino. Não, e acho que é isso. esse último jogo no feminino foi uma coisa de absurdo. A gente viu que realmente o time adversário não estava bem, tipo assim, em questão de pontos e tudo mais no campeonato, mas sete gols é uma coisa que é impressionante. Não tem como falar que o outro time estava ruim, né? É um feito muito impressionante, porque, tipo assim, a maior goleada nesse campeonato agora foi o quê? 5 gols? 5 gols a 0, alguma coisa assim, não foi? 7 gols é um absurdo, Tipo, é um feito muito, muito grande. E é um time que já vem, né, embalado com vitórias também, ganhou em casa, que foi um jogo importante contra o Corinthians. Então realmente vem, assim, com muita confiança, né, o time do Palmeiras. Eu acho que tanto os dois, né? Acho que tanto o feminino quanto o masculino vem muito embalado, né? E a gente até fez um post nas redes sociais do Esportudo W, Goleada, da comparação, né, entre as duas tabelas ali, tanto do masculino quanto do feminino, que os 4 times do topo são os mesmos. Então isso mostra até o que a gente falou antes, a questão de investimento dos clubes que estão se importando também. Isso é muito legal de ver, principalmente, né, o Palmeiras, que investiu, por exemplo, a Bia Zanerato, fez 3 gols, primeira jogadora a pedir música no Fantástico. E então, assim,
Isso foi uma contratação de peso visando, né, essa liderança do campeonato, trazer títulos e os outros clubes também. Então, Inter, São Paulo, Corinthians, está todo mundo mandando muito bem. Acho que considerar que isso é necessário, né, esse investimento tanto em jogadoras de elite, realmente traz, acho que, maior visibilidade tanto para o esporte quanto para um time em comum. Eu acho que é muito importante isso. E agora falando um pouco, né, sobre o Brasileirão masculino, perdão, que a gente teve essa rodada aí. Teve briga entre o Botafogo e o Internacional, teve o Palmeiras aí virando no último minuto, que, assim, não gostaria de falar sobre isso, mas tenho que falar, né, como um bom São Paulino. O Palmeiras nesse último jogo, ele deu uma de Real Madrid na Champions, cara. Ele foi absurdo. Nos 90 minutos e depois 96. Que isso? É o Benzema e o Rodrigo, né? Nossa, é a magia palmeirense de conseguir fazer qualquer outra torcida adversária passar raiva, sabe? Eu acho que esse é o intuito do Palmeiras nessa rodada, porque olha, o Palmeiras tá surpreendente. Tá muito bom. Porque, tipo, eu não torço, né, pro Atlético, né? Mas, tipo, meu pai, que é a família aqui em casa, torce pro Atlético, então o tanto que ele tava secando o Palmeiras nesse último jogo foi um absurdo. O cara quase caiu pra trás quando ele viu que aos 90 minutos o Palmeiras conseguiu empatar e depois conseguiu virar ainda pra cima do São Paulo. Então é um jogo foi um jogo muito impressionante. A gente vê que não é nem a questão da qualidade dos jogadores, né, da técnica, mas que eles lidaram muito bem com a pressão, que eles tomaram um gol ali logo no início, né, nos 17 minutos mais ou menos, né, continuaram jogando, né, não cederam à pressão e conseguiram a vitória no finalzinho ali. Então é um trabalho absurdo que eles estão fazendo. Eu acho que, assim, eu como torcedor, né, do São Paulo, eu falo, é a magia palmeirense, em análise de torcedor, mas também dizer, a falha São Paulina de perder, mano, assim, perder a força do segundo tempo. O São Paulo tem essa mística, que deu no segundo tempo, vamos parar de jogar, tá, gente? A gente só se defende e vida que segue. E aí toma 2 gols em 6 minutos. E, assim, foi bem triste, né? Não posso negar. Mas tanto, tem um amigo meu que é palmeirense, inclusive já jogou no Palmeiras, e quando o Palmeiras fez o primeiro gol, ele mandou uma figurinha assim pra mim. Aí eu falei, mano, eu mandei um áudio pra ele, eu falei, mano, vai virar, velho. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai virar. Aí deu no que deu. Falei, cravei. Cravei aí, é ruim, né? Cravei meio mal, mas cravei. É triste. É triste quando a gente tá certo, né, mano? Sobre algumas coisas. É triste. Mano, é complicado. Mas, óbvio, né? Vida que segue, né? Infelizmente aí uns ganham, uns perdem, outros ganham. Mas a gente tem que levantar e ficar preparado para a próxima rodada. Mas um jogo interessante que eu queria falar também que aconteceu nesse fim de semana, né? Foi o jogo entre o Inter e o Botafogo, porque realmente depois da torcida do Botafogo ter feito toda aquela pressão, ter ido no CT, o torcedor ter invadido, teve até jogador que sentiu a pressão e quis sair do time, né? Porque realmente, poxa, tinha relatos que tinha 2 torcedores armados lá dentro. Sim. E, assim, nesse fim de semana, pelo que eu vi, acho que o Botafogo deu uma acordada, né? E com um homem a menos, eles conseguiram vencer pra cima do Inter e vencer, assim, de forma heróica, né? Porque no primeiro tempo, até os 17 minutos também, tava 2-0 pro Inter, um expulso, e aí o Erisson, né, que é o jogador do Botafogo, fez um gol aos 18, por exemplo, acho que foi isso. E, assim, 2-1 começou, eles empataram, e, assim, no último instante, é que a gente também pensa como se fosse um São Paulo e Palmeiras, né, o Lucas Piazon, que é o jogador do Botafogo, ele fez o gol da virada. Só que aí ele teve a magnífica ideia de ir comemorar onde? Na frente do banco do Inter. E aí o pau comeu, né? O pau comeu solto e infelizmente a gente teve aí o top 5 da rodada, a gente sempre tem na semana, mas infelizmente essa cena apareceu no top 5, né? A briga dos jogadores, perdão. E, assim, a gente vê uma cena forte, porque, poxa vida, né? Era um show que poderia estar, assim, a torcida poderia estar apoiando, o banco poderia estar apoiando, né? Até engasguei. Só que, no caso, o banco foi apanhando, né? Não foi nem apoiando.
E isso foi, assim, é triste ver isso. A gente toda semana vem aqui falar sobre esses casos, esses relatos. E infelizmente acho que não vai ser tão cedo que a gente vai parar de falar isso, né? Nesse Eu acho que jogo. só Pode falar, desculpa. Só sobre o jogo, é bem o que você disse, Gui, foi bem heróico. E eu acho que tem jogo. Eu acho que até isso na Série B, que tô acompanhando também o Cruzeiro, né? Nessa situação difícil. Mas, como você falou do Botafogo, tem um jogo que é heróico e é mais na raça do que no futebol. Eu acho que o Botafogo, principalmente né, nesse embalo da torcida, Precisava, foi né? empurrado, foi necessário essa vitória, assim, e tudo isso que a torcida vem fazendo, se mobilizando também, né, para movimentar o clube. A gente sabe quanto isso é importante. A gente veio de um ano onde não tinha torcida, onde a gente foi voltando aos poucos. E eu acho que o Botafogo vem muito assim, fez uma campanha boa, né, quando subiu e tudo mais, mas a gente sabe que a Série A é diferente, é muito mais competitivo. Então, eu acho que esses momentos onde a gente vê um time com tanta garra, esse equilíbrio acaba acontecendo, né? Porque a gente sabe que o Internacional tá ali para brigar muito mais que o Botafogo, mas é isso, às vezes o futebol acaba surpreendendo a gente. Na hora do vamos ver, né? O bicho pega. Nesse jogo em específico, é igual você falou, foi heróico. É uma narrativa, assim, coisa de filme, né? Porque, assim, os caras virar 2-0 assim, é bonito de se ver. Eu não torço para nenhum dos dois, então eu posso falar que foi bonito de ver isso. Mas nesse caso aqui, por exemplo, foi muito bom, né? Porque o próprio técnico, né, do Botafogo tinha dado entrevistas falando que precisava ganhar e tudo mais, estava numa sequência de jogos que, né, saindo aqui agora, mas estava antes numa sequência de jogos que, né, não estava indo muito bem, né, não estava conseguindo vitórias, perdendo jogos importantes e tudo mais. Então foi um jogo importante ter se ganhado, e ganhado desse jeito também. Não mostra que o time está muito bom tecnicamente, né, por sofrer né, por bastante tempo dentro do jogo, mas que ele conseguiu, né, respirar, conseguiu uma vitória boa, né, conseguiu, igual o Palmeiras que eu tinha falado, conseguiu se manter contra a pressão e ganhou, né, o jogo na raça mesmo. A questão da briga no final, eu sou um pouco insuspeito, a questão da provocação, porque eu sou muito a favor da provocação, sou muito a favor. Eu acho que é uma parte muito, muito, muito boa de estar dentro do esporte, né? Quando, é claro, quando não transforma no que transformou nesse jogo, né? Que foi a briga. Mas essa parte da provocação, né, que o jogador faz, ou então o torcedor faz com o jogador, ou vice-versa, eu acho importante também para a gente manter esse fogo dentro do esporte também. Então, a parte da provocação eu até gosto, né? Mas quando tem um limite, né? Quando não passa muito daquilo ali. Então, acaba manchando, né, o jogo. Foi um jogo com uma vitória, né, de virada muito boa, mas que, tipo, a gente fala mais agora da briga do que o próprio placar, do que a própria vitória. Então, a briga no final, ela sempre atrapalha a campanha, né, e o que o time fez dentro de campo. Eu acho que é importante você falar isso mesmo, Junão, porque assim, realmente, o que era para se tornar um espetáculo, né, acaba se tornando as cenas assim lamentáveis, né? Mas eu também sou a favor da provocação, eu sou a favor do chapéu, do rolinho, porque a gente até teve, né, essa semana aí o Daverson indo até o podcast do Fred do Desimpedidos, né? Sim. Que ele fala, poxa, o jogador ele tem que dar chapéu, tem que fazer firula, tem que brincar, tem que ir pra cima, porque senão o futebol ele se perde, né? Só que aí vai da torcida, né? Acho que não só da torcida também, de apoiar isso, mas assim, do próprio elenco saber que realmente isso faz parte do futebol. Porque a torcida, pô, o torcedor ele vai de 0 a 100 em 5 segundos, né? Ele torce amor e ele olha, tipo, odeia com todas as ele forças. Vai de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Mas eu acho que vai muito acho que dos próprios jogadores também, de reconhecer que, poxa, ele, mano, se sofrer uma virada, tem que aceitar, velho. Não adianta ir pra cima que o gol não vai voltar. É isso. Porque, tipo assim, quando passa pros jogadores, né? Quando passa da briga pros jogadores, fica pior ainda. Porque quando é nos torcedores, a gente, obviamente, já é ruim, né? Tem uma coisa que tem que acabar.
mas quando passa para os jogadores, isso meio que dá respaldo, né, pro torcedor fazer o que ele estava fazendo. Então, aquela história depois que, a gente tem que acabar com isso, né, mas se os jogadores também não se posicionar e parar com isso, né, a gente não vai ter esse avanço nunca. Isa vai falar alguma coisa? Não, tô concordando, só concordo muito assim com vocês. Acho que vocês foram muito completos em relação à provocação também, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar acontecer, a gente vê a diferença quando às vezes um brasileiro vai pra fora e faz isso lá, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente traz dentro do futebol brasileiro e que merece continuar, mas a gente tem que entender esses limites mesmo. Então, acho que vocês foram muito bem aí. Tá certo, eu acho que é realmente isso. A gente falou que precisava, né? Que realmente a magia tem que acontecer, mas a gente não pode extrapolar, porque senão dá bigode. E agora acho que também passando um pouco saindo um pouco do futebol, a gente tem que falar um pouco isso, né, no tópico do dia, que seriam as finais da NBA, né? NBA Finals. Aí a gente teve uma campanha muito que eu diria que emocionante, vai, para um fã de basquete, né? Tanto pro lado do Golden State, tanto pro Boston aí. Então, Junão, eu passo a palavra para você, uma análise aí geral. Se você quiser falar, fique à vontade. Se quiser cornetar alguém também, ele vai estar escutando. O que acontece? Eu tenho que me segurar um pouco pra falar dessa final aí, porque eu sou um cara muito emotivo. Então, tipo assim, pra eu xingar um jogador em específico aqui até a mãe dele me ligar é complicado. Então eu vou me conter um pouco aqui. Mas foi uma final, assim, que o resultado já era esperado por muitos, né? O time do Golden State Warriors, ele, por conta da experiência, ele vem mais preparado, né? Os jogadores apareceram mais vezes em finais, são mais velhos, né? Tem mais carga ali, né? Mais bagagem na carreira. Mas o Celtics em si, ele fez uma boa final, né? Ele poderia ter ganhado, na minha opinião. O Celtics poderia ter ganhado. Ele errou, ele perdeu por pouco, né? Ele perdeu por erros bobos, né? Na marcação, na rotação de bola, perdeu por muito pouco, assim, nesses pontos bem específicos. E que, mano, eu queria... Tá vendo? Eu começo a... porque no Twitter, por exemplo, a gente procura muito um culpado, né? A gente procura muito um culpado, assim, por exemplo, falar do Jason Tatum ou falar do Jaylen Brown e tudo mais. Mas a verdade é que o Warriors, ele vem mais preparado mesmo, né? Ele tem toda essa bagagem, e enquanto o Celtics já foi impressionante ele chegar tão longe, né? Ele teve por exemplo, ele passa do play-in, depois ele ganhou do Nets, com Kevin Durant e Kyrie Irving, que são dois jogadores absurdos. Passou do último campeão, que foi o Bucks, né, com o último MVP, que foi o Giannis, e depois passou ainda do Miami, né, que é um time que teoricamente é um pouco fraco, né, por conta de geral, mas que estava muito bem também, o Jimmy Butler fazendo partidas históricas e com números absurdos. Então, por conta disso, né, a gente já vê que o Celtics, por conta da falta de experiência também dos jogadores e por conta de eles serem muito novos, eles já chegaram muito longe. Então, eles têm todo o mérito, né, tem que aplaudir eles mesmo. Então, foi uma campanha muito boa deles, mas que dava para ter levado o título para casa ali, mas, né, pecou em alguns momentos. Por exemplo, igual eu falei a questão do Twitter, muito estava falando do Jason Tatum. É complicado falar do Jason Tatum justamente por causa dessa situação que ele tem com o Kobe, né? Ele quer jogar com a camisa do Kobe, ele quer botar, sei lá, a abraçadeira do Kobe, ele quer o tênis do Kobe. O tênis do Kobe não, mas tipo, materiais assim pra falar do Kobe, mandar mensagem pro Kobe, essas coisas assim. Então, tipo assim, fica um pouco manchado porque, tipo, o Kobe, né, faz parte do Lakers, que é o time rival do Celtic, basicamente. Então fica um pouco manchado ali entre as pessoas, porque eles acabam falando que o Tatum, né, não tá se entregando 100%. E ele teve realmente um desempenho um pouco mais baixo, né, o que acaba levantando essa teoria, né? Mas que realmente não dava para cobrar muito do Tatum. O Tatum, ele é muito bom, mas ele
ele tem pouca experiência no assunto, né, de final. Ele não é um cara que carrega o time. Ele é muito bom, mas ele não é um cara que carrega o time. E por conta da pressão que ele estava recebendo, né, se a gente for olhar nos jogos e tudo mais, o Jason Tatum é a cara do Celtics agora. Não tem nenhum outro jogador que pareça ser tão experiente, né? A gente tem o Al Horford, por exemplo, mas ele não é o cara que, tipo, carrega o time, sabe? Não é o cara que é a cara do Celtics. Então todo mundo tava com uma pressão muito forte do Jason Tatum e, querendo ou não, ele cedeu um pouquinho a essa pressão. Caiu um pouco do desempenho, passou da função, né, de pontuador e foi ali para facilitador, né, para tentar dar passe, mas realmente o Celtics precisava dele fazendo pontos, né? Então isso que acabou atrapalhando também junto com os outros erros. No lado do Warriors, né, foi incrível a narrativa, né, depois de tantos tempo o Warriors voltando ao título, né, o Klay Thompson que ficou fora esse tempo todo com 2 lesões absurdas, né, que é papo de não voltar, né, a lesão que o Klay Thompson teve é tão bizarra que, tipo, o jogador não volta normalmente, ou então não volta sem desempenho. E essa final ele ainda tá meio frio, né, você pode ver que todo mundo ficou falando do jogo 6 do Klay Thompson, mas no jogo 6 mesmo ele não foi aquelas coisas, né? Porque ele ainda tá voltando, né? Ele tá ali voltando ali de um tempo muito grande parado. Então... Eu acho que pega muito também a confiança, né? Sim, confiança dele sim. pra voltar com tudo. Sim, pega demais. Essa parte porque, por exemplo, no Celtics a gente pode falar que faltou um pouquinho de confiança, né? Antes dos jogos, tudo, o Jason Tatum, por exemplo, o time falou que ia fazer acontecer, não sei o quê, mas na hora do jogo você vê que eles não estavam resistindo muito, eles estavam com pouca confiança no próprio time, então por isso que acabou acarretando aí na derrota. Mas, felizmente, nós temos aí o primeiro título de MVP das finais do Curry, que era o que tava faltando ali pra colocar que era o que tava faltando pra colocar ali na estante do Curry. Então agora o cara tá completo, né? O cara tem tudo. Agora ele pode brincar mais um pouco na NBA. Ninguém pode falar nada dele. Fiquei muito feliz, sou clubista, então aqui, ó, nossa, não teve como. O último jogo, como você falou também, acho que é muito da confiança, né? A diferença tava muito grande. E aí, quando eu fui ver de novo, eu tava vendo outra coisa também, sabe, o Warriors tava perdendo e logo depois virou. E foi ali coisa pequena, então acho que faltou essa confiança no Celtics mesmo, acho que dava. Eu senti o Golden também em alguns momentos quase deixando escapar, mas eu acho que pesa, assim, toda a experiência do time e tudo mais. Porque, tipo assim, pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar que eu vi, assim, numa análise do início do jogo até acho que uma metade do segundo quarto, o Celtics estava embalado, sabe? Ele estava confiante. E aí depois ele começou a sofrer uma pressão, assim, a pressão Golden State, né? A pressão do Curry, do time inteiro, assim, foi tão grande que eles travaram. Eles começaram a, tipo, errar bola fácil, errar passe fácil, e aí... No final todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E era a mesma pressão do terceiro quarto do Golden, assim, né? Nos jogos, sempre era virado e tal. Conseguiram superar isso em alguns momentos, mas depois não teve como. Porque durante a temporada toda, o terceiro quarto do Golden State era tipo, a mais letal, né? Mas o terceiro quarto também do Celtics, se a gente for ver todos os outros jogos, o Celtics vem, tipo, bem frio no primeiro e segundo quarto, e no terceiro quarto ele vem arrebentando tudo. Então, tipo, foi realmente essa questão de pressão mesmo que acabou tirando o título do Celtics. Se a gente for ver, até o técnico do Celtics é a primeira vez que ele é técnico, sabe? Então já é um absurdo ter chegado tão longe. É tipo, todo mundo no time é novo, ninguém nunca viveu essa experiência. O técnico do time é a primeira vez que ele é técnico e levou o time pra final. Então, tipo, é uma coisa incrível, já é incrível. Poderia ter ganhado? Poderia, mas agora, né, tentar trazer uma peça mais experiente, né, para tentar tirar essa pressão de cima dos outros jogadores mais novos, né, o Jaylen Brown, o Jason Tatum, né, e tudo mais, e as peças mais novas ainda, que é o Pritchard, né, o Grant Williams, né, e do Robert Williams também, que é novato, né, praticamente, mas estava fazendo um jogo absurdo.
Então a Tá se mandando esperança muito bem, do velho. Celtics é essa. Acho que o time do Celtic, como você falou, né, é um time muito novo, né, e aí eles tiveram esse desempenho tão bom durante todos os jogos, só que aí depois realmente enfrentaram um time, assim, muito mais experiente. Foi aquela cena de filme, né, que os novinhos vêm arrebentando, e aí quando pega a experiência, não tem como. Então, assim, até Eles aguentaram, né. chegaram no desconhecido. Eles Sim, eu chegaram no até acreditei desconhecido. que podia até um jogo 7, por exemplo, mas aí o Golden State botou o ponto final ali no jogo 6 e ainda mais estava jogando, né? E assim, a pressão de estar jogando fora, se não me engano, né? O Golden State, né? Jogou no Sim, estádio sim. do Boston, né? E assim, pra você ver como realmente é um time que tem esse pulso firme, né, de conseguir assim ir pra cima mesmo não estando jogando em casa, tem aquela pressão da torcida e tudo mais. Então assim, pra mim foi assim, como acho que clubista também, né? Eu sou Curry também, assim, eu torço pro Curry, na verdade. Não falar que eu torço pro Golden State. É. Mas, mano, foi assim, um jogo espetacular, né? Ele veio de um jogo que ele tipo, errou todas as bolas de três que ele tentou, e aí no último minuto, assim, ele, mano, vamos colocar esse bagulho aí pra ferver. Todas E que eu no jogo errei no 6 último jogo, vou acertar nessa. tá certo, então. A gente finalizou a NBA por aqui, finalizamos o tópico do dia também, e agora a gente vai dar início, né, a um quadro novo aí que a gente tá testando nesse videocast, que seria o Tu Se Garante, um quadro aí idealizado pela queridíssima Sassá. Então a gente vai fazer assim, vou fazer 2 perguntas pra Isa, 2 perguntas pro Júnior, e vamos ver se vocês se atentam aos detalhes, se vocês acertam. O prêmio é R$0, Vamos ver. mas tudo bem. Então eu vou começar a primeira pergunta pra Isa, tá bom, Isa? Tá bom, ai meu Sobre Deus. basquete. Vamos ver. Pressão. Ó, Klay Thompson protagonizou uma semana de muitos memes após o título da NBA. A gente viu aí que ele fez uma par de burradas, aí, vamos dizer assim. Entre eles foram: ele perdeu um boné de campeão, tava no barco lá, e o outro ele trombou em um senhor de idade e derrubou ele no chão. Verdadeiro ou falso? Cara, o problema é que o do boné é real. Eu vi o do boné. Agora, ele derrubou um senhor de idade, tipo, acho que ele não fez isso. Eu acho que é falso. Olha, Não fala que ele fez isso. você acertou, mas porque ele não derrubou um senhor de idade, ele derrubou uma moça. Ele Ai, deu no meu meio Deus. de uma torcedora, meu. É incrível, porque Essa eu não tipo, vi. ele tava muito ou alegre demais ou muito alterado nesse dia, porque o ponto que o cara chegou. Demais. Ai, que bom que, sei lá, uma parte da minha memória ajudou nessa daí. Que eu não iria Ele deu, lembrar. meu. Mas se você pega o vídeo, foi o que o Junior falou. Ele tava assim, num estado de euforia, que ele deu uma tropicada, ele nem viu o que tinha na frente. Ele só jogou assim, pá! Meu Deus. Imagina um homem Foi. daquele tamanho. Sim, Realmente, direção. realmente. Não, mas foi bom, foi boa, Isa. Agora, Júnior, se prepare para essa pergunta. Mais uma, hein? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não compareceu ao banco de reservas no jogo entre Palmeiras e São Paulo porque ele está com Covid-19. Verdadeiro ou falso? Eu não sei se é. Eu vou colocar verdadeiro, cara. Vou colocar verdadeiro. Acertou também, acertou. Eu Essa tava em foi dúvida. muito fácil, Guilherme. Não, é porque, tipo assim, eu tava em dúvida do Covid, na realidade, que eu não sei do tempo, né, que eles cobram pra ficar fora. Então eu tava um pouquinho em dúvida do Covid ainda. Mas eu sabia que eles não estavam nesse jogo. Talvez, eu acho que se fosse pra mim, eu ia ficar em dúvida do jogo que você falou, que eu já nem lembro mais qual que foi o último. Mas aí, tipo, o Covid eu sabia que ele tava, essa foi fácil. 1 a 1, Agora, hein? vou com 2 faces agora, hein? 2 faces que são mais tranquilas. Agora pra Isa, de volta pra Isa. Falando um pouco sobre Copa do Mundo. A Copa do Mundo, hoje, essa semana aí também foi um pouco comentada, porque relações sexuais fora do casamento, elas serão proibidas, e a punição, caso o flagra aconteça, é até de 7 anos de prisão. Verdadeiro ou falso? Meu Deus. Isso é fácil? Não é fácil, eu não sei, tipo, eu não duvido nada, né, do Catar e tudo mais, a gente sabe do que envolve,
Mas o problema são os números e, né, as coisas mais específicas. Então eu tô em dúvida. Calma. Lembra que o Qatar é repete só. meio... Repete só o final. Caso aconteça um flagra de alguma relação fora do casamento, a punição será de 7 anos, de até 7 anos de prisão. Eu vou falar Silêncio! Bom, eu vou falar que é falso por conta de ser 7 anos, cara. Eu não consigo imaginar isso. É verdadeiro? Infelizmente é verdadeiro. 7 anos de prisão. Cara, 7 anos. E a informação é boa também. Isso é válido tanto para torcedor quanto para jogador. Era jogador isso que eu não tava for em casado, dúvida mesmo. isso Isso que eu tava em dúvida então. também. O jogo é tanto jogador quanto torcedor. Anos. 7 anos de É muita coisa. Se fosse uns 3, eu falaria verdadeiro, mas... Tem noção que ele não vai nem se assistir a próxima Se Copa? fosse uma advertência, sei lá, eu acho que eu falaria verdadeiro também. Mas eu cheguei a ver essa notícia, capturado. mas eu tava, tipo, em dúvida realmente dos 7 anos. 7 anos 7 anos, velho. 7 anos é muita tempo, coisa. Que isso? A pessoa não vai nem assistir a Copa de 26, velho. Acabou. Ficar maluco. Foi pra assistir a Copa, não vai nem assistir outra. E fechando, agora pro Júnior, o Neto, apresentador do Donos da Bola, ele deu uma cutucada no Fred, do Desimpedidos, no programa de hoje, né, onde a gente tá gravando. Porque o Daverson, ele foi até o programa do Fred e falou muitas coisas sobre o Neto e provocou o jogador. Só que isso sobrou pro Fred. E o Neto deu uma cutucada no próprio Fred. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeiro, eu cheguei a ver isso. Então, chegou a fazer um marketing, talvez? Então essa eu sei que é verdadeira. Mas é incrível esse bagulho também, né? Chega a ser um pouquinho bizarro também. É tão incrível que é o tema do nosso próximo quadro, que é o quadro final, que é a aspas da semana, né? Uma aspas comprometedora aí, porque o Daverson foi até o programa do Fred, né, o apresentador de Desimpedidos, e ele falou assim, pro Neto, no caso, né, abre aspas, esse cara fala que é ídolo, que é craque. Ele ganhou o quê? Ganhou de quem? Fez gol em quem? E aí o Neto, ele respondeu, né, falou sobre o Daverson ser meio Zé Ruela aí, só que no programa em rede aberta, ele falou que ele não vai falar nada do Daverson. Ele falou, fica na paz, Daverson. A única coisa que eu não dou mais entrevista pra quem você deu. Nunca mais. E é o Fred. Então, assim, convidou o Daverson e se deu mal ainda. Porque ele era amigo, né, do Neto. O Fred chegou a gravar aí desafios com o Neto. O Neto sempre falava do Fred nos Donos da Bola. E assim, agora ficou um climão, né? Tanto que o Neto até deu um follow, né? Parou de seguir o Fred no Instagram, cara. E assim... surreal isso, acho que foi a treta da semana até aqui. Eu acho que, tipo, talvez... Acho que em breve o Neto acaba voltando atrás, que o Fred, querendo ou não, hoje é uma figura muito importante também, né, pra essa área esportiva, né, ele tá em todos os lugares, então eu acho que uma hora ou outra ele vai acabar voltando atrás. Agora, sobre o Daverson, né, realmente não tinha nada que falar, né, o Neto conseguiu falar tudo antes, então, tipo, o Neto já falou tudo que dava pra falar dele, então acho que realmente não tem mais nada a falar, não. Eu acho que o Daverson também, assim, ele falou que tinha que falar, né, tava numa entrevista, mas é surreal pensar que o Neto não quis responder ele, né, craque Neto. Realmente, pô, aí você tocou deixou passar, né, ele adora falar de todo mundo, assim, então é curioso ele não responder isso, né, ou ele ficou sem argumento, né. Eu comentei com o pessoal que, assim, amigos meus, eu falei, gente, foco no Donos da Bola hoje que o Neto vai abrir a boca pra falar do Daverson. Aí ele o bom dia dele vai ser o boa tarde dele, vai ser boa tarde, Daverson. Boa tarde, Daverson. Foi tão tranquilo que eu falei, gente, sobrou pro Fred. Acabou bem, né? O entretenimento. Pra alguém já tinha foi que melhor, sobrar. né?
Mas eu vi um pessoal falando também, né? A gente acabou postando essa notícia aí na nossa página do Instagram. E o pessoal comentando, amanhã o Neto tá de boa, ele vai gravar um desafio com o Fred. Tipo, ele esquece, sabe? Uma hora ele se resolve. Mas vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Infelizmente aí É teve isso, é isso. esse contratempo. É isso, gente. Queria agradecer mais um final de episódio aí chegando ao fim. Isa, muito obrigado por sempre trazer notícias aí tão maravilhosas de esporte feminino, masculino, NBA, futebol, natação que também já teve aqui, vôlei. E Junão, muito obrigado também pela vinda a esse primeiro videocast que você está participando. Espero ver você mais vezes também. E só gratidão, paz e luz. Agradeço aqui boa. novamente o convite, né, mais uma vez. Espero ser convidado mais vezes também e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Do meu lado também, tudo certo. Ótima conversa com vocês dois. Eu acho que a gente está sempre trazendo essas pautas importantes, como foi também do futebol feminino hoje. Nos outros também não faltaram coisas desse tipo, né? Então, continuar. Semana que vem tem mais. Com certeza vai ter muita coisa boa e polêmicas, talvez, né? A gente gosta de falar sobre isso, mas é importante. Até mais, gente. Exatamente. Tudo que acontece ao longo da semana, ao longo do mês ou no futuro próximo, vocês ficam sabendo aqui. E qualquer coisa que vocês quiserem acompanhar diariamente, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, no esportudo.br no Instagram, Esportudo no TikTok e EsportudoBR no Twitter, tá bom? Grande abraço!